São Paulo tem pelo menos 11 pré-candidatos à prefeitura. Celso Russomano lidera intenções de voto. PUC São Paulo espera a decisão do Grand Chanceler para a posse da nova reitoria. Alunas da PUC São Paulo denunciam assédio sexual em cartazes. Hillary Clinton disputará com Donald Trump a presidência dos Estados Unidos. Olimpíadas. Saiba os detalhes da competição, que começa em agosto. Confira como estão as preparações do Centro de Tradições Nordestinas para a famosa Festa Junina. E o Jornada PUC começa aqui. Fique com a gente. Depois do afastamento de Dilma Rousseff, Michel Temer assumiu provisoriamente a presidência da República. Mas qual o balanço que podemos fazer até agora deste novo governo? Vamos ver nesta reportagem. No início do ano, o cenário político no Brasil era mais ou menos assim. Ou você era contra a presidente Dilma Rousseff, do PT, ou defendia a permanência dela no cargo mais alto do Poder Executivo. Após um processo longo, acalorado e polêmico, conduzido por Eduardo Cunha, do PMDB, afastado da Câmara algumas semanas após a votação, o impeachment foi aprovado pela Câmara e, em primeira fase, também pelo Senado. Com isso, Dilma Rousseff foi afastada de seu cargo e quem assumiu foi o vice-presidente Michel Temer, do PMDB. O cenário político do Brasil, com Temer, mudou um pouco. Cercado de uma série de contradições, como a não indicação de nenhuma mulher para os cargos ministeriais ou o envolvimento de muitos de seus ministros em escândalos de corrupção, até agora o governo não agrada a muitos. Aqueles que protestavam contra o golpe continuam não gostando da ideia de Temer na presidência. E o presidente interino também não agradou muito quem é a favor do impeachment. De fato, os primeiros movimentos do presidente em exercício não animam muito quem esperava uma melhora. O preço do dólar pouco variou. De R$ 3,60 foi para R$ 3,45. Com menos de um dia de governo, Temer cortou ministérios importantes, como o da Cultura, das Mulheres e da Comunicação, além de órgãos-chave como a Controladoria Geral da República. E de acordo com pesquisa da CNT, apenas 11,3% da população aprova o seu governo. Michel Temer conseguiu algo que parecia impensável, fazer dois movimentos opostos concordarem. Todos, desde os que se manifestam aqui no MASP até os que se manifestam na Fiesp, concordam que seu governo é corrupto, seu governo é problemático, seu governo é complexo. David Alexander, coordenador do movimento Resistência Paulista, que acampa até hoje ao lado da Fiesp pedindo o afastamento definitivo de Dilma Rousseff, é crítico ao governo Temer. Para ele, por estar muito próximo de Dilma, o governo provisório não escapa aos mesmos problemas do anterior. Em entrevista, pediu para não ser filmado. Sabemos que ele é corrupto, então, até mesmo mais que a Dilma também. Só que um foi puxado pelo outro, a Dilma escolheu ele a dedo. Já os que eram contra o afastamento da presidenta e agora pedem a sua volta, também criticam o governo Temer. Para o professor, mestre e doutor em filosofia Cassiano Terra Rodrigues, o governo Temer ilustra a falta de projeto da direita para o Brasil. Um balanço geral tem que levar em consideração duas coisas, que é a falta absoluta de projeto. Esse Temer sempre foi um político de segundo escalão na política nacional. Aparece aí um governo aventureiro, ligado a interesses econômicos que não representam absolutamente nada no Brasil. As pessoas que o apoiam estão sendo investigadas profundamente na Operação Lava Jato. Como cantou Chico Buarque, aqui na Terra estão jogando futebol. Muito samba, muito choro, muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui fica preta.
O ministro do Supremo, Teori Zavascki, negou pedidos de prisão da cúpula do PMDB, feitos por Rodrigo Janot, procurador-geral da República. O ministro do Supremo, Teori Zavascki, alegou que os indícios apresentados pelo Procurador-Geral da República são insuficientes para justificar os pedidos de prisão. Janot enviou ao Supremo Tribunal Federal o pedido de prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do senador Romero Jucá, do ex-presidente da República, José Sarney, e do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Todos os envolvidos são filiados ao PMDB. O pedido teve como justificativa a tentativa dos políticos de obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Janot se baseou nas gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, em que os PMDBistas sugerem um plano para barrar a Lava Jato. No caso de Cunha, o pedido de prisão se deve à desobediência do deputado, que continuou interferindo no comando da casa mesmo após pedido de Zavascki pelo seu afastamento da Câmara. Janot determinou que o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, instaure inquérito para apurar o vazamento de informações sobre os pedidos de prisão. Um mês depois dos estudantes paulistas conseguirem a instauração da CPI da merenda, agora foi a vez dos gaúchos. Os secundaristas ocuparam escolas e a Assembleia Legislativa em Porto Alegre e conseguiram pressionar a mesa diretora a adiar a votação do projeto de lei que visava implantar a parceria público-privada nas escolas da rede estadual. Depois de muita negociação, secundaristas gaúchos decidiram nesta terça-feira encerrar as ocupações nas escolas e na Assembleia Legislativa. As ocupações foram motivadas pelo projeto de lei proposto pelo governador José Ivo Sartori, do PMDB, que prevê a instauração da parceria público-privada, a chamada PPP, para administrar a educação. Com isso, atribuições como reformas, construções, gestão e planos pedagógicos seriam transferidos a empresas privadas. Os estudantes pedem a retirada da proposta, porém o governo prometeu alongar a discussão do projeto e definir a votação do texto para o ano que vem. Além disso, o governo propôs um cronograma de obras nas escolas e melhorias nas merendas oferecidas aos alunos. As desocupações deverão ser feitas gradativamente até a próxima segunda-feira. Um grupo dissidente chegou a ocupar a Secretaria da Fazenda do Estado, porém foram retirados poucas horas depois pela Polícia Militar. No início deste mês, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação convidou um grupo de estudantes do Ceará, Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo para chamar a atenção do Congresso Nacional e do governo federal ao movimento dos secundaristas e pedir melhorias no setor. A menos de 4 meses das eleições municipais, o cenário político ainda está longe de se definir. Na capital paulista, há pelo menos 5 candidatos com chances reais de chegar ao segundo turno. Confira pesquisas feitas com intenções de voto. Eleições municipais chegando e o cenário político na cidade de São Paulo ainda está longe de se definir. Na capital paulista, ainda há pelo menos 5 candidatos com chances reais de chegar ao segundo turno. Apesar do nome de Fernando Haddad, do PT, a reeleição e dos possíveis concorrentes João Dória Júnior, do PSDB, Marta Suplicy, do PMDB, Andréa Matarazzo, do PSD e Celso Russomano, do PRB, apenas o atual prefeito e o tucano estão confirmados. Mais conhecida, a senadora Marta Suplicy, que se desfiliou do PT em 2015, enfrenta a divisão dentro do PMDB à sua candidatura. Celso Russomano também não sabe se conseguirá concorrer por conta de um processo que enfrenta na Justiça, podendo proibi-lo de concorrer ao cargo. Em levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, realizados entre o dia 30 de abril e 4 de maio, 1.204 eleitores do município de São Paulo preferiram Celso Russomano como prefeito para o próximo mandato, com 32% das intenções de voto. A senadora Marta Suplicy seria a segunda mais votada, com 13%. Tecnicamente empatada com o prefeito Fernando Haddad, com 11% das intenções de voto. 12% dos eleitores disseram que não votariam em nenhum dos pré-candidatos, e 6% disseram não saberem quem votariam. A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo realizou as eleições para a escolha da nova reitoria na gestão 2016 a 2020. A votação ocorreu entre os dias 6 e 10 de junho em todos os campos da universidade. Após a votação, o resultado foi encaminhado ao Conselho Universitário, que organizou a lista tríplice e enviou ao grande chanceler para a nova decisão do reitor da PUC São Paulo.
A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo realizou em junho deste ano as eleições para a escolha da nova reitoria, com gestão de 2016 a 2020. A votação ocorreu entre os dias 6 e 10 de junho, nos campos Monte Alegre, Marquês de Paranaguá, Sorocaba, Ipiranga, Santana e também na Derdic. Nenhum dos candidatos representa o que é e o que ela precisa para melhorar. Entendi bastante, por exemplo, eu votei no Manzato, mas eu achava que o Manzato ia ter uma população muito pequena, muito baixa. E o fato dele ter chegado no patamar que chegou, a ser quase um embate técnico ali com o Maria Malha, me surpreendeu muito. Né? E ser um cara assim, que tinha apenas um programa, não tinha muita articulação com os outros professores e tudo mais. E você acha que o Dom Odilo vai respeitar a lista tríplice e colocar ela lá dentro? Sinceramente, não sei. Eu acho que pela confusão que aconteceu há 4 anos atrás, provavelmente sim. A chapa eleita da Consulta Comunidade foi a PUC Pode Mais, que tem como candidata à reitoria a professora Maria Amália. Agora resta a comunidade puquiana esperar se o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, irá respeitar os votos de alunos, professores e funcionários. Eu acredito que uma decisão contrária traria muitos problemas. Né? Eventualmente qualquer dos outros candidatos que venham a ser escolhidos e aceitem, né? Isso vai trazer muito problema, porque eu diria, pode ser até mais do que a outra, como eu disse. Né? Se a gente voltar para a análise da eleição do professor Dirceu, que eu apoiei, o professor Dirceu ganhou no setor de funcionários, o professor Serral ganhou no setor de alunos e a Ana Cinta de professores. No cômputo geral, o professor Dirceu ganhou, porque ele ficou em segundo nos outros dois. Então, em termos de setores e de vencer, houve um certo equilíbrio. Né? Dessa vez, nem isso. Né? Então, eu acredito que seria muito, além de, repito, né, não ser uma eleição legítima, eu acho que ela não é racional nesse sentido. A PUC precisa entrar num outro momento. Por causa do cenário econômico, menos pessoas têm ido ao shopping. Mesmo com o Dia das Mães, maio foi o mês que registrou queda de quase 6,5% do fluxo de visitantes, a maior em sua história. Nem mesmo o Dia das Mães, considerado uma das principais datas do varejo nacional, ajudou no aumento do fluxo de visitantes em shopping centers em maio. O número de consumidores nos centros de compras atingiu o menor índice já registrado, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Shopping Centers em parceria com a FX, empresa especializada no fluxo de pessoas. O movimento dos centros de compras do país recuou quase 7% em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Queda semelhante só foi vista em outubro de 2015. Na oportunidade, a retração foi de quase 6,5%. Veja a seguir. Assédios são relatados por alunas na PUC São Paulo. E mais, Hillary Clinton e Donald Trump disputam eleições presidenciais nos Estados Unidos. Alunas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo relatam casos de violência sexual em ruas próximas à universidade e espalham cartazes para denunciar o assédio. No final de abril, uma aluna da PUC São Paulo denunciou nas redes sociais ter sido agredida e assediada nos arredores da instituição, localizada em Perdizes, na zona oeste da capital. Dias depois, outras situações de violência sexual contra mulheres ocorreram a poucos metros da universidade. A gente tenta, às vezes, fingir que não vai acontecer, porque dá muito medo quando a gente se dá conta de que pode ser qualquer uma de nós, a qualquer momento. Eu cheguei a ver os cartazes, mas eu achei que não teve a divulgação devida assim, sobre o assunto. São principalmente as mulheres que fazem essa mobilização e elas fazem uma coisa bem importante, assim, que tem movimentado a psicologia, mas os homens fazem muito pouco, assim, acho que eles podiam fazer mais. Talvez botar o assunto mais na mesa, fazer, enfim, mesas a respeito e tal. Isso nos deixa um pouco preocupados, né? Porque no redor da universidade, que é onde a gente constrói conhecimento, a gente consegue elevar o nível de consciência das pessoas, tá rolando esse tipo de coisa, me deixa pensando o que acontece fora, muito além dos muros da universidade, né? Então isso mostra que essa política, esse pensamento, né, sobre o machismo tem que ser melhor discutido dentro da universidade, tem que ser discutido com o povo de uma maneira geral, para que a gente possa, de fato, acabar com essa cultura do estupro, né, e, de fato, garantir que as mulheres possam ter sua melhor participação, possam ter sua voz,
ouvida verdadeiramente, né? E que o homem não acha que é detentor de todo o poder sobre a mulher, né? Parte do coletivo feminista Três Rosas, que é do curso de jornalismo, e eu vi vários relatos de várias meninas, inclusive algumas que eu conheço pessoalmente, tal, sobre os casos de assédio próximo aqui na região. Eu acho que a universidade deveria ter se posicionado mais sobre isso. Eu acho que falta maior cuidado com as alunas aqui perto da universidade. Eu acho que devia ter entrado em contato com a polícia, devia ter pedido para a iluminação melhorar, que é muito ruim. Enfim, eu acho que falta a universidade ter mais esse cuidado e dialogar com as alunas para evitar esse tipo de coisa. Alunas da PUC São Paulo criaram um coletivo Voo após os casos de assédio relatados. Além de se mobilizarem pelo Facebook, elas também espalharam cartazes na região onde as meninas foram assediadas. A universidade ainda não tomou providências sobre o assunto. Suspeito em caso de estupro no Rio de Janeiro podem ter pedido de prisão revogado. A polícia ainda não tem provas de que a dupla foragida participou do estupro. Apesar disso, eles ainda serão indiciados por divulgação de imagem. A Polícia Civil ainda não tem provas de que 2 dos suspeitos de participar do estupro coletivo de uma adolescente na zona oeste do Rio de Janeiro tenham de fato envolvimento direto no crime. Cristina Bento, delegada responsável pelo caso, informou que Marcelo Miranda da Cruz Correia, de 18 anos, e Michel Brasil da Silva, de 20, tiveram a prisão temporária decretada e são considerados foragidos. Além de Marcelo e Michel, permanecem foragidos o traficante conhecido como Perninha, Sérgio Luiz da Silva Júnior, conhecido como Da Russa, e Moisés Camilo de Lucena, o Canário. As investigações apontam que a adolescente foi estuprada no mínimo 2 vezes, no sábado pela manhã e no domingo à noite. Os policiais acreditam que o número de envolvidos no crime possa ser maior. E o que eu me lembro foi que eu acordei pelada e tinha um montão de gente assim em volta de mim. Eu queria que as pessoas soubessem que não é culpa da mulher. Não tem como você culpar uma pessoa por ter roubado. Não tem como você culpar a vítima de roubo. A campanha eleitoral dos Estados Unidos entra em uma nova fase. Hillary Clinton se tornou a primeira mulher candidata à presidência. Após o atentado em Miami, a ameaça terrorista e a regulamentação de armas de fogo passarão a ser os temas centrais em debates nos próximos meses. No último mês, Hillary Clinton se tornou a candidata do Partido Democrata, ao conquistar número suficiente de delegados para ser indicada, derrotando Bernie Sanders em 4 dos 6 estados em disputa. Clinton é a primeira mulher a concorrer à presidência dos Estados Unidos em 143 anos. Donald Trump, o candidato do Partido Republicano, reagiu ao atentado em Orlando, comemorando que ele lhe desse a razão em sua fala contra os muçulmanos, e pedindo a renúncia do presidente Barack Obama e de Hillary Clinton, sua rival democrata nas eleições de novembro. Já Clinton disse que irá apoiar medidas mais fortes de prevenção para ataques e pediu maior monitoramento da internet. Mas ela destacou que, ao mesmo tempo, irá proteger os direitos de muçulmanos norte-americanos. Faltam 44 dias para as Olimpíadas. E ainda hoje, uma tradicional festa junina com clima nordestino. No dia 5 de agosto, começam os Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. Com 42 modalidades, o Brasil receberá mais de 1.500 atletas para participar dos Jogos. Faltando 44 dias para o evento, o Rio de Janeiro irá sediar os Jogos Olímpicos na cidade. A tocha olímpica já se encontra no Brasil. O trajeto olímpico começou no Distrito Federal e hoje se encontra em Porto Velho, Rondônia. Seu destino final será a capital carioca. Com 19 dias de jogos, a cidade receberá mais de 1 milhão de turistas no evento e atletas de 206 nações. O estádio do Maracanã será palco da cerimônia de abertura no dia 5 de agosto. A atacante Marta já marcou 5 gols em amistosos e ultrapassou a marca de Pelé com a camisa da seleção brasileira. Marta marcou 5 dos 11 gols da seleção no jogo contra a Trinidad e Tobago, na Arena das Dunas em Natal. O jogo foi válido pelo Torneio Amistoso Internacional de Futebol Feminino, no final do ano passado. Com o grande desempenho, ela superou ninguém menos que Pelé.
Marta alcançou os 98 gols com a camisa da seleção contra 95 do rei do futebol. O 100º gol da rainha com a camisa canarinho veio na mesma competição, em partida contra o México, apenas 3 dias após o recorde inédito. A expectativa é que esse número só aumente, pois dia 3 de agosto, o Brasil de Marta estreia contra a China nos Jogos Olímpicos, buscando o ouro inédito no futebol. No masculino, são 5 medalhas até o momento, sendo 3 de prata e 2 de bronze, enquanto no feminino foram 2 medalhas de prata, em Atenas 2004 e Pequim 2008. As seleções de Suécia e África do Sul completam o difícil grupo do Brasil. O mês de junho tem muito forró, comida típica, diversão, brincadeira e cultura para toda a família na festa junina do CTN, Centro de Tradições Nordestinas. É impossível passar pelo mês de junho sem se lembrar da típica festa junina. Embora seja comemorada nos 4 cantos do Brasil, é na região Nordeste que as festas ganham uma grande expressão. Hoje iremos conhecer um pouco mais sobre essa festividade popular no CTN, Centro de Tradições Nordestinas. Nos finais de semana de junho, aqui no CTN, Centro de Tradições Nordestinas, acontece uma das principais festas juninas, a São João de Nós Tudinho. Estou aqui com o José. Queria saber se é uma tradição das pessoas virem aqui no CTN todo mês de junho. Mais pessoas vêm no mês de junho por ser uma festa junina? Ah, sim, com certeza, né? Por ser um centro de tradição nordestina, acho que o pessoal procura mais nessa época do ano, né? Então é uma coisa mais atraente, mas eu acho que cada ano é melhor. O ano passado nós tivemos bastante gente, esse ano nós estamos vendo que está melhor ainda. Beatriz, é a primeira vez que você está aqui trabalhando no CTN? Não, aqui a gente é um quiosque de família, né, da minha mãe há 25 anos. Há quanto tempo você está ajudando a sua mãe aqui? Há 4 anos que eu estou aqui ajudando ela. O que você mais gosta aqui no CTN? Eu mais gosto daqui as comidas típicas, baião de 2, sou apaixonada. Que eu como bastante tapioca. Qual é o seu nome? Meu nome é Isaura Melo, eu estou aqui no CTN, Centro Tradicional Nordestino, há 25 anos já, brincando e me divertindo, tirando retrato, e pra mim é a maior alegria curtir esse São João aqui, só assim, ó. O que você mais gosta daqui do CTN? Ah, o que eu gosto é das comidas típicas do Nordeste, dançar, brincar, tirar retrato, animar todo mundo aí, meus amigos nordestinos. Isto pra mim é um presente divino mandado pela própria natureza, é ótimo, maravilhoso. E agora em junho tem mais gente? Ah, agora em junho tem mais gente, né? Tem quadrilhas aí, tem muitas comidas, tem pamonha, quentão, vinho quente, aqui é um pedaço do Nordeste. Nem precisa você se destacar daqui pra ir pro Nordeste, porque aqui o CTN já é um pedacinho do Nordeste, né? Isso aí só forró, ó. E o Jornal da PUC São Paulo fica por aqui. Boa noite.